Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo aqui, tá? Hoje eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o que é ser um homem bem-sucedido segundo a palavra de Deus, né? Né? Segundo o que eu acho também, tá? Baseado na palavra de Deus, lógico. Assim, um homem bem-sucedido não é aquele que tem muito dinheiro, muitas matérias, riquezas, nada disso, tá? Um homem bem-sucedido é aquele que medita a palavra de Deus dia e noite, né? É aquele que medita a palavra de Deus, que não esquece de conversar com Deus e da importância que Deus merece. E também aquele homem que é fiel no pouco, entendeu? Sem ficar exigindo, sem ficar questionando, humilde. O que acontece? É fiel no pouco e honesto. Tudo concorre para o bem daqueles que creem em Deus primeiramente. E quando a pessoa é honesta e é fiel, lógico, a Deus, tudo retorna em dobro para a pessoa. Entendeu? Um homem bem-sucedido aos olhos de Deus é aquele que não prejudica ninguém, entendeu? Que procura fazer o que é correto e sem ele perceber, as coisas vão sendo acrescentadas, muitas coisas vão melhorando na vida dele. Por quê? Tudo que a gente faz retorna pra gente, de bom ou de ruim. Você faz o que é mal, ruim, vai voltar muita coisa ruim. Você faz o que é bom, de uma forma volta. De alguma forma, volta. E que forma é essa? Entendeu? Se você não acredita em Deus, pode acreditar também na lei do retorno, né? Mas Deus existe. Mas se você não acredita, essa lei do retorno é a justiça divina, tá? E assim, é errado, é pecado a pessoa ser rica. Aí que entra a parte da matéria, dos bens materiais. Não, não é. O errado é o apego, entendeu? O apego, você colocar aquilo ali como se fosse algo muito importante e primordial na sua vida, sendo que não é, entendeu? E aquilo, riquezas, tudo isso é fruto do seu trabalho honesto. E quando você tem todas aquelas características que eu disse no começo, multiplica, tá? É a justiça de Deus e também ao seu entorno tem muitas pessoas te observando. Aí você acha que as oportunidades são dadas a quem? Nem sempre são dadas aos puxa-sacos, não. Se você tiver ânimo para trabalhar, empenho, fazer a sua parte, muitas das oportunidades são para você, porque ainda existe a meritocracia, apesar de estar sendo pregado o contrário no mundo, né? E certas coisas nunca vão mudar. Tá? Homem bem-sucedido é aquele que faz as coisas corretas, temendo a Deus primeiro, tá? E não querendo nada em troca, na humildade. E quando a pessoa confia em Deus, isso é fato. Pode até passar por aperto, mas necessidades pesadas mesmo. Se a pessoa é uma pessoa entregue a Deus, dificilmente isso acontece. Pode acontecer? Pode, mas dificilmente acontece. Bom, porque tem alguém que luta por ele, né? Tem alguém que luta por ele. É Deus. Se você não quiser acreditar em Deus, acredite, como eu te falei, na lei do retorno.
tá? Que é a justiça, né? Você não pode plantar algum tipo de alimento esperando o outro, né? Como diz o ditado, né? O plantio é a escolha da pessoa, tá? Agora a colheita é obrigatória, né? Apego é errado se ter muita matéria, ter dinheiro, ser rico, ser próspero? Não, não. Isso é consequência das coisas que eu disse, entendeu? Se você andar num caminho reto, na direção certa, coisas boas e corretas te perseguirão. Dificilmente você cairá, e se você cair, logo levanta. Logo levanta. Tá bom? Fazer tudo é de uma forma desinteressada, né? Desinteressada, tá? E tudo concorre para o bem daqueles que creem. Tudo retorna de alguma forma. Se você for observador, você percebe isso. Entendeu? Como eu já disse, todas essas coisas aí que eu falei, também você ajudando o teu próximo, favorecendo o teu próximo lá na frente, quando esse teu próximo tiver alguma condição melhor, você acha que ele não vai te favorecer também? Vai. Quando você ajuda alguém, quando você se esforça, presta algum serviço, muitas vezes de graça, retorna, o bem que você fez retorna para você de alguma forma. De alguma forma as oportunidades aparecem. Entendeu? Não tem como não acontecer o retorno das coisas que você fez, tá? O importante, sempre fazer as coisas de forma desinteressada, sem apego, sem apego. Lembrando que as matérias se acabam, por isso nunca se apegar a elas, né? Por isso nunca se apegar a elas. O importante é o eterno, né? E as coisas mais importantes no mundo são as coisas simples que as pessoas pouco valorizam. Por isso, prestar atenção nas coisas simples, né? E fazer a nossa parte e observar o retorno de tudo isso, né? Tem pessoas que prejudicam os outros, que fazem o mal, que se apegam à riqueza. Tem pessoas que se tornam avarentas, né? Arrogantes porque tem dinheiro. Só tem isso na verdade, né? Porque um dia o dinheiro vai acabar. O dinheiro não compra saúde, não. O dinheiro ele vai comprar facilidades, entre vários outros casos, tá? O mais importante é isso que eu falei aqui, né? O dinheiro é só um meio de vida, entendeu? O homem bem sucedido é um homem que medita a palavra de Deus, tá? E que é fiel no pouco. Aí eu vou te lembrar também daquela história de Jó que todo mundo fala, né? É assim, e Jó era rico, né? Ele perdeu tudo. Aí no final da história, o livro de Jó tem mais ou menos 60 capítulos, por aí. Tem muitos capítulos, né? É um dos maiores livros da Bíblia. E o que aí aparecem homens para criticar Jó, né? Aí Jó tem horas que ele questiona a Deus: por que comigo? O que eu fiz? Questionamentos normais das pessoas. Só um homem que está falando a favor de Deus e abrindo os olhos de Jó. E no final do livro, Deus fala com Jó. Deus fala para Jó: olha a imensidão, você é capaz de fazer tudo isso? Você não é capaz de fazer tudo isso. Aí que Jó começou a entender que tudo aquilo foi permitido com ele porque ele estava correndo o risco de se apegar à matéria. Ele tinha tanta coisa que ele estava correndo o risco de se desviar. Entendeu? Se desviar do que ele acreditava, né? Por ser muito rico. Quando ele entendeu isso, quando ele colocou a mão na consciência e passou a ser humilde
e a entender, entendeu? Que ele corria o risco de se desviar sim do caminho do Senhor. Deus retribuiu tudo para ele em dobro. Aí ele entendeu que o importante não é a matéria. O importante não é a matéria, o importante é Deus. Entendeu? E que não é errado ser rico ou próspero, desde que não tenha apego àquilo. Tá? Desde que não tenha apego àquilo. Porque tudo fica. As coisas eternas são as coisas simples. E ninguém é maior que ninguém. Tá? Um homem feliz de verdade é aquele que está com Deus todo dia. Passa por necessidades e apertos. Passa por necessidades e apertos. Balança, mas não cai. E se por acaso cair, não fica muito tempo ali. Porque tem alguém que sustenta a força maior que levanta. Que é o Senhor, tá? Tá? Tá aqui, ó. Eu peço para você, se você quiser e achar legal, se inscreve no canal, tá? Dá um like, caso você queira, um dislike, tá? Coloca a sua opinião aí, mesmo sendo uma opinião contrária, tudo bem, aqui não tem censura, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.